Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Começando a nossa live agora, de quinta-feira, no horário certo, às 19 horas, como a gente sempre combina. E hoje o tema é bem interessante também, tem base num projeto de lei que nós apresentamos e foi aprovado na sessão da terça-feira aqui na Câmara dos Vereadores. E a gente convidou algumas pessoas que nos ajudaram a escrever esse projeto de lei. Uma delas é o Ítalo Milhomem, que ele já entrou aqui, a gente já vai chamá-lo. Então, o tema de hoje é entender esse projeto de lei que foi apresentado pelo nosso mandato, por mim, mas que veio a partir da sugestão de várias pessoas que trabalham com esporte, especialmente esporte feminino, e que enxergam uma dificuldade na distribuição equitativa dos recursos públicos, seja para o apoio, seja para o patrocínio, seja para o incentivo dos esportes entre homens e mulheres. Então, hoje há muito mais incentivo de recursos públicos destinados a esportes liderados pelos meninos, por homens, do que aqueles para as atletas mulheres. Então, a gente está aqui para falar sobre isso, fazer uma reflexão sobre a importância desse projeto. Hoje o projeto seria examinado em segunda votação, mas ficou para a próxima sessão na terça-feira. Então a gente quer aproveitar bastante essa live para entender a importância dessa escolha legislativa, por que a gente quis vincular essa obrigatoriedade na lei, né? E por que essa urgência, essa necessidade, né? Qual é essa realidade da distribuição de recurso entre esportes femininos e masculinos, né? Especialmente recursos públicos. E como é que a gente avança daqui para frente na efetividade dessa norma. Claro, ela vai ser aprovada em segunda votação na semana que vem e depois vai ao exame da prefeita, que pode sancionar a lei ou vetá-la. Se vetar, volta para o legislativo para os vereadores enfim, avaliarem os vetos ou o veto que a prefeita tenha feito. Então, assim, nós estamos no momento da construção legislativa, mas o princípio é bem conhecido por todos, é o princípio da paridade, ou seja, da construção de financiamento, apoio, incentivo, patrocínio para o esporte de maneira equitativa entre esportes liderados por mulheres e esportes em que os atletas são homens. Então, é a paridade de gênero na destinação de recursos públicos para o esporte. Então, eu vou chamar já aqui o Ítalo. A gente convidou, o Ítalo foi presidente comercial e ele é gestor de futebol. Ele ele também é presidente de um centro de treinamento de atletas. Ele também é consultor de futebol, especialmente para leis de incentivo, enfim, recursos públicos que ele busca apoiar os clubes. Então, eu vou chamar aqui o Ítalo e também vou chamar a Vanessa Lima. Só um pouquinho aqui que eu vou chamar o Ítalo. Tô botando aqui, opa. O Ítalo é um batalhador, todo mundo conhece. Para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Entrou o Ítalo. Oi, querido. Oi, Luísa, tudo bem? Boa noite, Se tiver tudo bem? muito barulho, aqui a gente está trabalhando aqui na Expo Grande, né? Então tem vários sons aqui por trás ainda. Não é problema não, a gente vai conversando, tá? A Vanessa, ela é goleira de futsal da CDB, também vai falar com a gente aqui, eu já convidei a Vanessa para entrar. E a Vanessa, ela tá com um pouquinho de pressa também, por isso que a gente vai privilegiar a fala dela, logo depois do Ítalo, né? Porque ela tá de passagem e horário para embarcar para uma competição em Santa Catarina. Então, a Vanessa já chegou aí. Oi, Vanessa, tudo bem, querida? Tudo bem? Então, tá bom. Você vai embarcar daqui a pouquinho, tá com a mala pronta já, Sim, né? sim, nós vamos para Brusque, Santa Catarina, jogar. Ah, Brusque? Ah, então tá Isso. bom. Que coisa boa. Você é atleta do futebol? Isso, eu sou atleta de futsal, né, do time da UCDB. Ah, futsal. Que coisa boa. Isso. O Ítalo tá nos ouvindo porque pra gente, Ítalo, você tá com dificuldade na internet. Não sei como é que tá aí pra você. Agora tá melhorando. Voltou.
Você estava congelado, é isso. Ó, você está vendo que a gente está aqui com a Vanessa Lima, né? Que é a primeira pessoa que vai dividir a tela aqui com a gente para conversar um pouco sobre essa lei, né? Já disse aqui para todo mundo antes da gente começar que essa iniciativa legislativa está tramitando lá na Câmara dos Vereadores. Nós conseguimos aprovar por unanimidade na sessão da terça-feira, em primeira votação, mas o trâmite é que vai à segunda votação agora na próxima terça. Depois, se aprovado, e deve ser aprovado, vai para a prefeita, que também participa da formulação da lei. Ela sanciona, ou seja, aprova a lei, ou veta, ou seja, reprova a lei. Ela pode reprovar totalmente, ou ela pode vetar parcialmente alguns dispositivos. Mas o que a gente queria que você, Ítalo, e a Vanessa ajudasse quem está assistindo a live é justificar a importância desse projeto, a importância de uma lei como essa. Eu estou bem convencida, porque eu fui procurada pelo Ítalo desde o ano passado. Esse projeto entrou, a gente apresentou acho que em maio do ano passado, nem tinha começado a Copa, lembra? A gente tinha uma ideia de aproveitar a Copa para aprová-lo, mas não foi possível. E então, assim, a gente foi bem convencido de que nós temos que buscar a paridade entre os gêneros sempre, né? E ele nos trouxe essa questão. Falou, Luísa, há uma divisão injusta no financiamento, apoio, patrocínio dos esportes masculinos e femininos, e a gente precisa vincular essa obrigatoriedade de paridade através de uma lei. E aí foi que nós construímos, né, os termos da lei, são 4, 5 artigos, também fala da paridade para o paradesporto, enfim, e a gente queria conversar um pouco mais com vocês que vivem o esporte, né, e vivem as dificuldades do financiamento. Então, Ítalo, vou começar com você, para você falar um pouco para a gente sobre esse desafio de financiar os esportes femininos, né? E como é bastante importante a gente garantir na lei a paridade, pelo menos na aplicação de recursos públicos. E aí depois a gente põe a Vanessa, tá, Vanessa? Tranquilo. Então, mas eu vou chamar a Camila, gente, mas aí a gente fala para a Camila esperar um pouquinho para falar depois que a Vanessa falar, tá? Só para ela estar aqui com a gente. Mas pode falando. Eu vou chamando a Camila aqui. A iniciativa é um pouco inspirada nas meninas do futsal feminino que eu acompanhei nos últimos anos, né? Elas participaram do edital da Bunda Esporte, receberam cursos e principal, Luiz, elas também teriam condições de receber o recurso, porém não foi oportunizado para elas receberem esse recurso pela prefeitura, no caso. O recurso ficou vinculado apenas ao time de vôlei que disputou a Liga C masculina, que era o vôlei Copagás, e no mesmo período as meninas estavam disputando a Supercopa, a Taça Brasil, torneio internacional, Copa Mundo de futsal, e não foi garantido esse recurso para as meninas, que tinham um destaque bem maior que os meninos. A Camila é uma liderança, a Vanessa é uma liderança desse futsal feminino, podem falar melhor sobre isso. E não garantindo essa divisão igualitária, você prejudica as meninas, tira a visibilidade de atletas, de profissionais do esporte que têm um destaque bem maior do que os meninos, por exemplo, né? Hoje, a gente está falando isso em nível municipal, né? Estadual é a mesma coisa, acho que já teve avanços, né? A Gleice propôs uma legislação semelhante, Minas Gerais está com uma legislação semelhante que garante incentivo para as mulheres dentro do esporte, Goiás, Maranhão, vários estados estão com essa política pública em implementação, garantindo esses investimentos igualitários, né? Por exemplo, as meninas disputaram a Supercopa do Brasil agora aqui, entre as 6 melhores equipes do país, e não tiveram recurso nenhum para isso. Faz 2 anos que elas não têm recursos para isso, para dar bolsa, para pagar equipe técnica. E aí o futsal masculino, que vai disputar uma competição, que, não, no meu ver, hoje eles são menos qualificados que as meninas, o governo do estado garantiu R$450 mil sem chamamento público. As meninas vão ter que disputar um chamamento público com todas as outras modalidades para tentar disputar esse recurso. Já o masculino está garantido, por meio de inexigibilidade da licitação, R$450 mil, né? Então, essa é um pouco dessa indignação que a gente vê no futebol de campo também, né? Eu sou comercialino, o Operário foi da Copa do Brasil
Brasil esse ano, foi vice-campeão ano passado, foi campeão estadual sul-mato-grossense feminino. O masculino ganhou R$ 895.000 para disputar a quarta divisão, o feminino não ganhou R$ 1 para disputar a terceira divisão, né? E com certeza o resultado, se fosse investido no futebol feminino, seria bem melhor do que o resultado que está tendo no futebol masculino. Eu estou falando de algumas questões, né, financeiras, mas estou falando de oportunidades. Eu estava conversando com a Renata, a Flora, que é ultramaratonista mulher, e para ela treinar 30 quilômetros por dia, é como você atravessar a cidade de ponta a ponta. Por ser mulher, correr sozinha, né, você não tem essa garantia de segurança, você não tem garantia de investimento nisso. Então, isso me inspirou a conversar com você, com a Gleice, com a Camila Jara, que garanta recursos mínimos para essas atletas poderem participar de competições, se profissionalizarem, receberem recursos, né, e viverem do esporte. A gente teve a Supercopa, as meninas são profissionais que disputaram contra as meninas daqui, que trabalham, que estudam, que têm família e depois ainda vão treinar à noite, no final da noite, para poder competir. Então, as meninas do futsal, do futebol de campo, foram uma inspiração para a gente buscar garantia de recursos. A discussão, hoje o município tem R$ 1.200.000 do Fundo de Apoio ao Esporte. O ideal é que seja garantido, que 600 mil seja para as meninas, 600 mil para os meninos. E aí os critérios de ranking, quem pontua melhor, cada um disputa no seu lado, né? Essa é a minha opinião, mas eu acho que as meninas podem falar muito melhor do que eu nisso, porque elas vivem isso há 10, 15 anos, né? Essa invisibilidade do poder público, né? E eu deixo com elas, acho que elas são protagonistas dessa discussão. Ah, que bom, viu? Mas você já deu assim um panorama para a gente antes da gente ouvir a Vanessa, né? Que foi muito importante. Olha, quero falar para vocês que nós estamos com uma presença muito qualificada aqui na nossa live. Tá todo mundo aqui, a gente agradece. Boa noite para todo mundo que entrou. Mas Manuela Nicodemos, que é a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres do Mato Grosso do Sul, né? Ela está aqui com a gente, inclusive já fez uma participação elogiando a determinação do Ítalo, né? Que foi buscar no âmbito estadual a deputada Gleice Jane, para que ela também formulasse um projeto semelhante. Lá já foi aprovado no ano passado, eu não sei como é que está a implementação dessa lei. E a gente está aqui com a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, que pode nos ajudar, porque ela tem vivência e tem conhecimento dessa norma, ela pode nos ajudar no âmbito, né, da aplicação dessas regras, né? E aí também quero apresentar a Camila, que entrou um pouquinho depois aí dos demais, da Vanessa e do Ítalo. A Camila é formada em psicologia e é uma super campeã também, né, do futsal. Ela já está no futsal da CDB há muito tempo, né? E você já foi campeã várias vezes aí pelo futsal da UCDB. Então, te cumprimentar, né? E agradecer muito você ter vindo aqui. Se você não se importa, Camila, eu vou já passar para a Vanessa, porque a Vanessa está com a mala pronta para fazer uma viagem, ela vai disputar fora do estado, então ela vai tomar o voo. Então, a gente queria te ouvir, Vanessa, porque a gente sabe que você tem várias questões que você acha que precisam ser mudadas na política pública do esporte, especialmente na destinação dos recursos. Essa lei é um veículo dessa mudança, mas tem muito mais coisas para fazer. Você também critica, por exemplo, o financiamento da Bolsa Família, do Bolsa Atleta, né? Que tem um limite de idade, e as meninas que têm mais idade não são alcançadas por esse Bolsa Atleta, que a gente também quer te ouvir sobre isso. Quero dizer boa noite a todos, né? Vou falar previamente, porque realmente daqui a pouco eu tô indo viajar. A Camila só não tá indo porque ela tá machucada, mas já ela tá com a gente. Ela vai estar nas duas. Mas vamos lá. Em relação ao Bolsa Atleta, a Camila também ela pode complementar, porque ela foi uma das prejudicadas. É assim que funciona. O Bolsa Atleta tem uma quantidade de bolsa X. Eu não sei realmente a questão de números. Mas o critério deles de desempate é pela questão da idade. Então, assim, eu jogo na UCDB, tem 14 anos que eu estou na UCDB. São 14 anos jogando na UCDB, conquistando títulos, perdendo, enfim. Nós somos de uma geração antiga, uma geração que realmente já está muito tempo juntas. Só que quem acaba se prevalecendo são as atletas mais novas.
as atletas que estão começando ainda na modalidade, as atletas que ainda estão começando no esporte. Então, nós que já estamos há muito tempo, que estamos lá competindo sempre, a gente acabou ficando de lado. Nós perdemos o direito de ganhar o Bolsa Atleta para as mais novas, que tinham acabado de começar. Não que as mais novas elas mereçam menos, não. Mas é uma questão de hierarquia. Qual é a forma que eles analisam o Bolsa Atleta? Como é isso? Eles viram como foi os jogos? Eles analisaram como funcionou? Nós fomos vice-campeã da Taça Brasil de 2022, onde o elenco principal, que seria eu, a Camila, a Bruna, a Tainara e a Maísa, onde o elenco principal, na primeira remessa do Bolsa Atleta, não foi beneficiado, que são as cinco titulares. Então, assim, qual a forma que eles analisam o Bolsa Atleta? Porque, querendo ou não, é desmotivador. Sempre quando tiver a concorrência do Bolsa Atleta, eu já me sinto desanimada de concorrer. Mesmo eu estando lá todos os dias competindo, eu sei que eu vou perder uma atleta mais nova, entendeu? Pela questão da idade. Então, eu não entendo muito bem essa forma que eles estão analisando a questão da idade. E eu acho que isso deveria ser revisto, né? Porque existem modalidades que realmente são pelas questões da idade. Mas o futsal, não. O futsal não é pela questão da idade. Eu sei que você tem que prevalecer a cuidar começar das categorias de base, que você tem que ter um trabalho de categoria de base. Mas o Bolsa Atleta principal, ele não é feito para a categoria de base. Ele é feito para a categoria que seja adulta, ou seja. Mas por que as mais novas, elas prevalecem na questão do empate? Porque se você parar para pensar, se todos nós da UCDB, todas as atletas da UCDB forem competir, todas vão igualar em número de pontos. Vai chegar lá, todo mundo vai ganhar. Só que na hora de desempatar, se são 10 bolsas, só vão ser as 10 mais novas que vão ganhar, entendeu? Eu tenho 34 anos. Eu sou a mais velha da UCDB. Depois vem a Camila, depois vem a Bruna, a Maísa e assim vai. Nós sempre vamos ser prejudicados nesses quesitos. E nós somos as mais velhas da equipe. Então, isso é uma forma que eu acho que eles deveriam analisar melhor, né? Porque existem vários tipos de modalidade e nem todas as modalidades são da mesma forma. Então, isso para mim é um questionamento, uma coisa que magoou muito a mim, magoou muito as meninas do nosso time, também que não foram beneficiados, que eu acho que a Fundesporte poderia rever, né? E a minha reclamação sobre a questão do Bolsa Atleta é essa. E outra questão que eu quero falar é a questão do investimento. Olha o nosso time, um time que nunca teve investimento de nada, e olha hoje em dia o tanto que a gente evoluiu, a nossa equipe, sem quase nada de recurso. Você imagina se nós tivéssemos recurso, imagina se nós tivéssemos patrocínio para isso, né? Porque todas as pessoas vão lá assistir, acham que é uma coisa, mas ninguém imagina que tem atleta que está indo lá na quadra, montar a quadra, que está indo montar a quadra. Então existe todo um trabalho feito nisso. Tudo que nós queremos é o mínimo, é o apoio. Porque Mato Grosso do Sul, hoje em dia, se é reconhecido no futsal feminino, é trabalho do Nando, é o trabalho do Deck Operário, é o trabalho das outras equipes também do interior, entendeu? Só que Mato Grosso do Sul precisa de mais incentivo, precisa de mais apoio. Não tem que apoiar só uma competição, não tem que apoiar só a Supercopa. Analisa o calendário de toda essa equipe. Nós vamos jogar Liga agora. E para a gente jogar Liga, vai ser muito sacrificante, porque a gente ia ter um valor X de ajuda. Só que não vai ser mais esse valor X. É um valor totalmente abaixo. E aí o meu técnico, ele fala, vamos lá, gente. É o que ele sempre fala. Não vamos pensar nisso agora, porque senão a gente não consegue jogar. Então a questão é essa. A briga sempre é essa, né? Recurso, valorizar mais o esporte, não olhar só para o masculino, olhar para o feminino. Porque se hoje em dia é reconhecido no feminino, é por todo o trabalho que vem sendo feito de todas as equipes do estado de Mato Grosso do Sul e da equipe da UCDB também, que é a equipe que a gente faz parte. Eu estou tentando trazer de volta aqui o Ítalo. Ele não está conseguindo entrar, tá? Ele não vai conseguir por causa do trabalho. Ah, porque ele está lá no trabalho. Mas não tem problema, a gente vai tocando aqui, Ítalo. Pode ficar tranquilo. Ele está lá enfrentando outra tarefa e aí, às vezes, não dá. Mas a contribuição dele já foi muito importante em todos os sentidos. Tanto de Eu vou estar ter que aqui sair. Eu vou ter que sair, mas eu vou acompanhando a live aqui, tá bom? Tá bom, querido. Um beijo. Obrigada por tudo, viu? Nada. Eu estava dizendo exatamente isso, que você já deu uma baita contribuição, tanto agora aqui na live, como você deu a contribuição movimentando, né, as forças políticas e tal, para a gente chegar numa lei, né, que é uma determinação legal
de distribuição paritária dos recursos para o esporte. Então, assim, você não deve nada a gente, vai cuidar da tua tarefa aí, gratidão mesmo pelo seu esforço, por tudo que você fez, né? E a gente está ligado que o Ítalo também está falando com a Camila Jara, que é a nossa deputada federal, que está falando com outros deputados e deputadas federais, para que a gente também alcance isso em nível Brasil, né? Mas, assim, antes de passar para a Camila, ainda com a Vanessa, se ela puder um pouquinho. Vanessa, você Posso acha sim. que uma lei de paridade de distribuição dos recursos públicos, isso dá um salto, avança, nós vamos ter uma nova realidade a partir de agora, porque a distribuição dos recursos ainda é muito para o masculino? Como que você vê? Com certeza, sim. O Ítalo, ele citou um exemplo, né? Bem claro, vamos falar aí do futebol feminino e o futebol masculino. Se você parar para ver o Operário, ele sempre tem recurso, ele sempre tem o dinheiro lá. As meninas do Operário na verdade, elas já vão disputar o Brasileirão Série A3. E elas, até então, já estava decidido que elas não iriam disputar por falta de recurso, por falta de dinheiro, por falta de trazer atletas. Por que e elas foram campeãs estadual? Por que elas têm menos apoio e o futebol masculino tem mais apoio? Por que não pode ser igualitário, entendeu? Sendo que a visibilidade acaba sendo a mesma. O futsal masculino mesmo, de Costa Rica, vai jogar o Campeonato Brasileiro agora, né? Eles estão tendo um grande apoio. Olha nós, estamos jogando a Liga, Supercopa, já viemos de Copa do Brasil, de várias competições, onde a gente anda chegando nas fases finais. E quais foram os apoios que a gente está tendo? Porque, sinceramente, o nosso time sobreviveu ano passado, foi aos trancos e barrancos. Não foi com apoio, não. E tudo que a gente quer é que eles olhem e apoiem mesmo. Não fiquem só através de mídia, rede social, mas que a gente quer ver na parte prática. Então, com essa paridade, sim, com certeza as coisas vão melhorar para nós do feminino, sim. Ah, que coisa boa você estar falando isso, porque a gente se esforçou muito para fazer isso chegar à aprovação. Você vê que a gente colocou o projeto no ano passado, e aí vai para uma comissão, vai para outra comissão, é questionado, a gente vai lá, reúne os vereadores das comissões, conversa, né? Ainda passa por algumas assim, expressões preconceituosas, machistas, do tipo assim, mas agora vocês vão querer a paridade em tudo, e a gente tem que responder, sim, nós vamos querer a paridade em tudo, na distribuição dos recursos para o esporte, né? No privilégio, né? Privilegiar um esporte masculino em detrimento do esporte feminino, que às vezes está em muito mais vantagem, como acontece hoje, é inadmissível. Então, se a gente precisa do instrumento legal, a gente tem que conseguir isso e dar efetividade agora para a implantação da lei e vê-la respeitada, né? O que você acha, Camila? É isso? Como que você, que é uma atleta, vê essa questão do financiamento? Você está há muito tempo, né, jogando. Como é que é essa realidade do financiamento das mulheres no esporte, né? Na tua realidade, que é o futsal, mas também em outros tipos de esportes. Boa noite, prazer estar aqui. Boa noite. É uma dificuldade muito grande, né? Igual a Vanessa citou, a gente está na UCDB já vai fazer 15 anos que eu estou jogando lá. A Vanessa chegou um ano depois, mas sempre foi uma luta. A gente agradece ao CDB sempre, porque, assim, ela sempre nos apoiou. Eu tenho a minha faculdade graças ao CDB, que tive 100% de bolsa. Ela dá a quadra e ainda consegue dar as bolsas para algumas atletas. Então, assim, porém, do governo, dificilmente a gente consegue alguma coisa. É muito difícil. Então, é sempre essa luta. Todo ano a gente não sabe o que vai acontecer, porque nós nunca temos nada garantido. E essa lei vem aí para ajudar, né? Se tudo der certo, se Deus quiser vai dar certo, já é um grande avanço para nós mulheres. Por que não igualar aos homens? Qual que é a dificuldade? É bem complicado, é muito difícil. Às vezes é igual a Vanessa citou do Bolsa Atleta. Além da gente ser mais velha, nós somos mulheres. São duas dificuldades que a gente vê aí, né? Essa questão da idade, essa questão de ser mulher. Por quê? É tudo isso que a gente tem que colocar em pauta
para se discutir, para ser discutido. Essa questão do Bolsa Atleta foi muito complicada, porque é um time coletivo. Então, é um time coletivo no qual somente 7 atletas foram bonificadas. Ou seja, numa equipe que são de 12 a 15 meninas. Entende? Já causou um conflito dentro da equipe por conta disso. Então, assim, tem que ser bem estudado esse Bolsa Atleta também. Eu acredito que a Fundesport tem que ver com outros olhos o Bolsa Atleta. Infelizmente, não tem como a gente ir contra isso, porque está na lei, a lei do incentivar o mais novo. Então, eu acredito que esse incentivo tem que ser um Bolsa Atleta para o escolar, não para o adulto. Um campeonato de feminino adulto que recebeu o Bolsa Atleta. Então, que essa Bolsa Atleta seja dividida entre escolar e o adulto. Então, assim, é bem complicado que essa lei torne isso possível, tanto para o Bolsa Atleta quanto o incentivo ao esporte entre mulheres e homens aqui dentro do nosso município. Camila, eu acho que você traz uma preocupação que é exatamente aonde a gente atua, né? Porque você sabe que eu sou vereadora aqui em Campo Grande, inclusive do jeito que vocês têm dificuldade aí no esporte, a gente tem na política, não pense que é muito diferente, né? Só para você ter uma ideia, nós temos 29 vagas lá na Câmara, né? São 29 cadeiras para serem preenchidas por vereadores ou vereadoras, mas a gente tem 28 homens e uma só mulher. E isso não é desde agora, também era quando a Camila Jara estava, né? Que ela era nossa vereadora, única vereadora quando ela estava lá, e agora eu, única vereadora novamente. E lá na Assembleia Legislativa são 24 deputados, sendo que desses só 3 são mulheres, entendeu? Sim. Então, assim, é uma subrepresentação. E isso não é porque as mulheres são desinteressadas para a política. Então, eu imagino que também seja assim no esporte, né? A gente se interessa pela política, mas muitas vezes a gente não tem o financiamento, não tem o apoio necessário para você conseguir ganhar uma eleição. Né? Hoje tem uma cota de candidaturas, então pelo menos 30% da chapa tem que ser formada por mulheres. Mas e aí? A gente chega lá, muitas delas não conseguem, né? É uma luta para a gente conseguir ser priorizada pelo partido, ser valorizada. E da mesma forma a gente está vendo que é no esporte, né? Vocês, como mulheres, né? Mesmo atletas dando um super resultado para o Estado, na hora da distribuição dos recursos públicos, os esportes masculinos levam mais dinheiro público do que os esportes das mulheres, né? Então, é para corrigir essa distorção que eu fiz o projeto de lei aqui no âmbito dos recursos do município, né, da prefeitura, o orçamento municipal de Campo Grande. Então, daqui para frente vai ter que obedecer à paridade. Se 1.200.000 que está previsto nesse orçamento, então vai ser 600 para os esportes das mulheres e 600 para os esportes dos homens, né? Uhum. E também lá no governo do estado tem que vigiar a paridade. Quem entrou com esse projeto lá foi a deputada Gleice Jane, que também é do PT, e a gente foi muito sensibilizado por vocês e também pelo Ítalo, que nos chegou com essa questão. E só para vocês terem uma ideia da força da ideia da paridade, a gente aprovou por unanimidade. Também lá na Assembleia Legislativa foi unanimidade, ou seja, todo mundo reconhece que o esporte, né, as mulheres e os homens do esporte devem ter um tratamento do ponto de vista dos recursos públicos paritário. Então, assim, é uma coisa que é tão óbvia, né? É tão natural, mas que não existe, né? Que não existia. E agora a gente está construindo e precisa muito de vocês para a gente ir também corrigindo outras distorções, como você apontou agora, né? Você e a Vanessa nos disseram com muita clareza, ó, o Bolsa Atleta precisa mudar o critério, né? Quando o financiamento de atletas que participam de um mesmo time, precisa entender que as mais velhas são muito importantes para aquele time, porque você é que carrega com a sua experiência, né, os melhores resultados, com certeza, né? Sim, não só por conta de ser mais velha, por ser uma equipe de 12 a 15 atletas. Então, assim, eu acredito assim, se eles têm um projeto que bonifica a equipe, então que seja uma equipe completa, não uma equipe pela metade.
entende? Então, isso causa um atrito entre a equipe. Por que dão para umas e não dão para outras? Então, é uma dificuldade. Já é difícil trabalhar com mulher, já começa por aí. Daí já vem a lei que já tira de você, que tem que ser as mais novas a receber esse Bolsa Atleta. Tá, mas por quê? Qual que é o questionamento? O porquê disso? Não tem um trabalho de conversa com o técnico, de investigar, essas são as atletas principais da equipe que vão receber o Bolsa Atleta. Não tem nada disso. Então, isso é muito complicado. Mas aí, Camila, é o que eu falei para você. No âmbito da política pública, a gente tem que atacar pela formulação legislativa. Sim. Então, até falar isso para a nossa deputada Gleice Jane, que já fez o projeto da paridade na distribuição dos recursos públicos para o esporte lá na Assembleia, para ela também chamar vocês, né, ou a representação de vocês e tal. Eu sei que vocês estão sempre treinando, viajando, competindo, mas algumas de vocês para conversar especificamente sobre o critério da distribuição desse Bolsa Atleta, né, do governo do estado. Por que que esse critério é de financiar, por exemplo, parte da equipe e não totalmente a equipe, e também essa questão da idade, né, da geração, enfim. Então, eu acho que é muito importante. O Ítalo voltou aqui, não sei se ele quer falar sobre isso. Só um detalhe, essa discussão da política pública incentivada para as mulheres também, como eu falei, vários estados, vários municípios estão debatendo, começando a implantar, e esse debate foi aprovado na Lei Geral do Esporte, né, um incentivo à mulher gestora, para ter mais mulheres gestoras nas associações, né, nas partes de liderança. E isso também influenciou nesse último edital que teve da Fundo Esporte, que foi lançado recentemente, 7 milhões, uma luta, acho que, a visibilidade das meninas que teve nos últimos anos, que são a melhor equipe coletiva do estado nos últimos 3 anos é feminina, né? E com isso foi alcançado, em alguns níveis desse edital, uma cota, uma paridade, não chega a ser uma paridade, né? Mas uma garantia de mínima de 1/3 dos projetos aprovados no alto rendimento tem que ser para o esporte feminino, né? Então, por exemplo, de 4 projetos que podem ser aprovados no alto rendimento, pelo menos um tem que ser feminino, pelo menos, né? No último edital de 2021, das 4 possibilidades, basquete, futsal, vôlei e handball, apenas uma proposta foi feminina. E eu percebi na elaboração do projeto que as meninas eram desestimuladas a participar porque só vai passar homens, vai passar esporte masculino, e acabavam nem se inscrevendo nesses editais, né? Mas é um avanço já a Fundo Esporte, o Marcelo Miranda, o Herculano Borges, preverem nesse edital já a garantia de 1/3 de modalidades femininas que possam ser contempladas, né? Minorias também, negros, indígenas também foram contemplados nesse edital. Mas é uma discussão que começou a surgir de acordo com a visibilidade das meninas, da necessidade, né, de exigir essa garantia de mais recursos para as meninas, né? E aí, Vanessa, você que está indo viajar agora, como que é essa realidade em outros estados, em outros municípios? Você conhece isso? Tem, assim, muito mais incentivo para os esportes das mulheres, ou é a mesma penúria que a gente passa por aqui, em Campo Grande, no nosso estado? Como é que você vê aí? Não, na verdade, são poucos os times que têm incentivo, né? Não são todos, não. Muitas equipes sobrevivem de muitos patrocínios particulares, entendeu? Equipes fazem rifa. As 2 maiores equipes que tem hoje em dia no Brasil é a de Cascavel, do Paraná, que se chama Stein, e de Taboão da Serra, né, de São Paulo, que são as 2 maiores equipes que, querendo ou não, eles têm apoiadores bons, né, apoiadores particulares, mas têm apoiadores para isso. Mas o trabalho de todo o Brasil, de todo o futsal feminino do Brasil, continua o mesmo. Alguns conseguem mais, outros conseguem mesmo. Como se diz, só muda o endereço, né? Mas o futsal, o feminino em si, é tratado da mesma forma em todos os âmbitos, né? É difícil você achar pessoas assim, como a gente falava, né? Do nosso antigo apoiador, o Félix. É difícil achar pessoas loucas pelo futsal como ele era.
Porque ele foi louco, ele literalmente foi louco, ele abraçou a causa, ele apoiou a nossa equipe e ele quis dar um sonho para nós. E ele realmente fez isso. Ele fez uma equipe de Mato Grosso do Sul estar presente na Liga Feminina. Ele fez isso, o Félix. Então, se hoje nós somos reconhecidas muito mais do que nós éramos, é graças a ele, entendeu? Não foi o apoio de governo, não. Foi totalmente a ele. Então, a gente, quando fala assim, são apoios particulares, porque é difícil, sinceramente, no âmbito geral de todo o Brasil, é difícil você encontrar cidades, estados que apoiem mesmo o esporte feminino. Isso, e agora aqui a gente tem uma lei em construção para Campo Grande, que deve terminar a aprovação dela em alguns, nesse mês ou mês que vem, para garantir que pelo menos os recursos da prefeitura para o esporte vão ter que obedecer o investimento paritário. Metade para mulher, metade para homem, seja qualquer tipo de esporte, vai ter que vincular essa regra. E no governo do estado a gente já tem essa lei, né, que foi aprovada no ano passado, também foi aprovada por unanimidade, e a gente precisa ver se isso está sendo respeitado, enfim, se está sendo observado pelas autoridades, né? Viu, Camila? Assim, a gente já está indo para as últimas falas, né? Você não foi porque você machucou? O que foi com você? Isso, eu tô me recuperando de uma lesão de LCA no joelho, mas já tô na reta final aí. Até pensei em viajar hoje, mas eu falei, eu não vou, porque senão eu vou chegar lá e vou querer jogar. Então é melhor dar uma segurada. Nossas meninas aí, ó, vão me colocar em quadra. Aí eu mas semana que vem você tá convidada, dia 20. Teremos jogo aqui no Guanandizão, tá? Contra o time 18, de Londrina. Camila. 18. 18? Contra o time de Londrina, lá no Guanandizão, tá? Pela Liga de Futsal Feminina. Então você está convidada, até para conhecer todas as meninas, tá? Ter um bate-papo legal. Eu acredito que tem muita gente que vai agregar muito, tá? E o que vocês precisarem da nossa ajuda, a gente está à disposição. Que precisar. Que bom. A gente vai sim, Camila, especialmente para ver, né, de perto. Agora, você sabe que a gente recebe demais reclamação das mulheres, que o pessoal desliga a luz da quadra quando elas vão treinar, sabe? Que não prestigia, que tem que ficar brigando para conseguir a quadra para jogar em vários tipos de esportes, sabe? Então, chega muito para a gente isso, o descaso em relação à mulher atleta, né? Olha, a gente vai fechar a quadra aqui. Não, mas a gente está organizado para jogar e tal. Não, não vamos fechar, vamos desligar a luz. E vocês veem muito isso foi uma realidade. Eu sei que vocês estão numa equipe, assim, vamos dizer, de elite e tal, né? Que é diferente. Mas, assim, a realidade das meninas que querem jogar ou querem fazer qualquer tipo de esporte profissional é muito difícil aqui em Campo Grande. Como é que vocês avaliam, assim? Luísa, para você ter ideia, só para começar, nós representamos Campo Grande, representamos o Mato Grosso do Sul e não temos uma quadra do município para treinar. Então, assim, o Guanandizão está lá e ele nunca está disponível para nós. Ele está disponível para quem? Aí, boa pergunta, entendeu? Nós não temos, assim, 2 vezes por semana, no mínimo, treinar no Guanandizão. É a quadra onde vão acontecer os jogos e nós não temos, entende? Semana passada, que teve a Supercopa, estávamos entre os 6 melhores do país disputando o campeonato. Então, assim, treinamos um dia no Guanandizão. Entende? Não estava liberado mais porque ia ter um show no Guanandizão. Entende? Então, assim, por isso que a gente tem muita gratidão pelo CDB, porque ainda a gente tem uma quadra para treinar e bolsa para estudar. Entende? Uhum. Então, assim, daí as meninas da base veem esse tipo de situação, acaba desanimando, porque não tem incentivo, não tem apoio. Se você não Luísa, for... quero agregar a fala da Camila aqui agora, só para somar, já termina, Camila. A Camila falou sobre a quadra. Nós estamos viajando para Brusque, Santa Catarina, daqui a pouco. 1.218 km, Luísa. O meu técnico, ele mandou lá o fomento lá para a Funesp, solicitando um ônibus para nós irmos.
foi rejeitado. Nós não conseguimos um ônibus, então nós iremos uma van. Uma van com 12 atletas, mais 2 da comissão e o motorista. Ou seja, são 15 pessoas numa van. Porque a prefeitura daqui de Campo Grande não quis ceder um ônibus para nós também viajarmos. Então, isso é só para complementar a fala da Camila, para você ter ideia da nossa realidade. É um absurdo, né? Incentivo zero, né? É nada de incentivo, né? E é lamentável, porque o que o esporte faz, né, de transformações sociais, né? Como o esporte ele muda a vida das pessoas, né? Das meninas, né? Então a gente podia ter uma outra realidade. Eu acho que a gente tem que buscar isso. Então, um debate como esse, ouvir vocês que são atletas e tal, colocar essas questões. Nós estamos aqui com a secretária da Política Pública para as Mulheres do governo. Assim, ela está ouvindo vocês, ela está entendendo essa questão e ela é muito ativa. Eu tenho certeza que ela também vai entrar nessa luta, né, para ajudar as mulheres a terem um tratamento no que se refere aos recursos públicos de forma igualitária dos homens. E a gente vai superando as dificuldades e vai reformulando as políticas públicas através da apresentação de leis. Então, é muito importante que a gente esteja sempre sintonizada. Está o Diego Licínio aqui, parabenizando pelo trabalho lá na Câmara e tal. Mas, assim, hoje, aí, ó, a Manu está dizendo que é surreal. Ela acha que a gente precisa criar uma frente ampla em defesa das mulheres no esporte e fazer isso um levante aqui no MS, né, das mulheres que são atletas, para que a gente possa mudar definitivamente essa realidade, né? Então é isso, meninas. Eu sei que vocês estão, quer dizer, pelo menos a Vanessa está preparando aí para viajar, né? Já, vou fechar a mala agora e ó, partiu. Boa viagem, se cuida, tá? Vai com Obrigada. Deus e muito sucesso lá para o time todo, para todas as meninas, para as pessoas da técnica e tal. Obrigada, Camila, você vir aqui, você. né? Você está super certa de elogiar o CDB. Eu acho que a gente precisa reconhecer quem faz, né? E você disse, olha, mesmo com limitações, mesmo não tendo outros apoios institucionais e de governo, a gente está em pé porque o CDB nos garantiu isso, né? Então, a gente também tem que elogiar aqui o CDB e quem investe no esporte. E aqui a Manu está dizendo que boa sorte, Vanessa, boa viagem, sucesso, né? Melhoras rapidinho, tá, Camila? Ai, você obrigada. Eu vou lá no dia 18, tomara que você já esteja em quadra, né? Tá, Para vê-la. se Deus quiser. Vai estar sim, então vai ser tudo de bom. Agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora com a gente, tá? E dizer que acompanhe essa tramitação legislativa, agora vai para a segunda votação semana que vem, depois vai para a prefeita. A gente, se precisar, a gente vai falar com vocês, com o Ítalo, para vocês irem com a gente lá na prefeita e dizer, prefeita, não veta, só sanciona, aprova, né? Que é para a gente ter isso implementado efetivamente na nossa cidade. Garantir a paridade do investimento público, dos recursos públicos para o apoio, para o incentivo, enfim, para o patrocínio aos esportes de mulheres, o mesmo valor para os homens. Então, não ter essa discriminação. Isso é o fortalecimento da mulher, porque em todos os aspectos da vida a gente tem que procurar fortalecer as mulheres, porque a gente ainda vive numa realidade discriminatória, né? Com uma cultura conservadora, machista, né? Que as pessoas veem as mulheres como menos importantes. Então, os esportes das mulheres é menos importante, né? A candidatura da mulher é menos importante. E a gente está arrumando contra tudo isso, né, para dizer, ó, nós somos muito importantes e nós precisamos ser valorizadas. E o recurso público, já que é recurso público, tem metade das mulheres, né, na população, mais da metade são mulheres. Então, o recurso para o esporte tem que vir metade para mulheres e metade para homens. É isso aí que a gente está buscando, tá bom? Obrigada mesmo, meninas. Mandar um beijo pro Ítalo, que não conseguiu ficar com a gente até o final, porque ele está trabalhando, mas ele já está super perdoado, porque ele deu uma contribuição incrível para a gente chegar até esse momento, com uma lei estadual de paridade no esporte aprovada e agora com uma quase lei já aprovada aqui no âmbito da Câmara Municipal de Campo Grande. Contem comigo, meninas, eu vou me organizar para estar lá com vocês, tá? Para vê-las. E podem contar com o nosso mandato sempre para levar à frente as reivindicações das mulheres no esporte, tá? Obrigada, Luísa. Obrigada. Um beijo, Marinete. Beijo. Obrigada por ter nos ajudado. Beijo. Beijo, Tchau, beijo. Tchau, Tchau.
Aí a Manu ainda está dizendo, parabéns pela live, eu vou dialogar, olha que bacana. Eu vou dialogar na secretaria para ver, enquanto a Secretaria de Cidadania, o que é que nós podemos trabalhar nesse sentido. Obrigadíssimo, secretária Manu Nicodemos, né? E também a nossa secretária Viviane Luiza, que é a secretária de Cidadania, Esporte e Cidadania. E a Malu já entrou aqui na live, já participou, já anotou as tarefas e já está indo lá ajudar as mulheres e a paridade nos esportes. Beijo para todo mundo. Obrigada.